Então vamos começar aí, até já sai, Nivaldo, senão vai ficar comendo na internet, a gente já tá com o Facebook e com o Insta aí logados para a gente não perder a conexão. Então sejam bem-vindos aí, pessoal. Hoje, como prometido, a nossa live é diferente do conteúdo de segunda-feira, que nós falamos a respeito de Prolabore, né? Falamos aí o que você precisa controlar nos financeiros do seu negócio para que você tenha realmente uma retirada sua para colocar no seu bolso da empresa e que não prejudique ali o capital da empresa e a empresa de lucro, né? E hoje a gente vai falar sobre algo que nossos clientes perguntam bastante antes mesmo de entrar nos nossos treinamentos, e nos perguntam bastante, uma reclamações até muito grande que a gente tem alguns grupos de empresários aqui na região, né, Nivaldo? Da incomodação que é não conseguir ter pessoal, né, funcionário realmente querendo trabalhar na empresa, em que estejam engajados em trabalhar no negócio. Então a gente vai falar na live de hoje a respeito de processo de contratação, como é que você pode fazer para contratar um funcionário que esteja mais engajado no seu negócio, para não correr o problema, né, de que a gente sabe que muitas vezes uma vassoura nova varre bem, um funcionário está entrando ali, ele fica aquele período de experiência trabalhando muito bem no negócio, e depois que passa os 3 meses ali em que você tem que entrar com mais encargos, pagar mais por isso, acaba tendo problemas ali, essa pessoa já não trabalha muito bem, mas então para corrigir isso, a gente precisa antes ainda na parte da contratação, né, Nivaldo? Isso, assim, e quando a gente fala, né, de contratação, nós estamos contratando o quê? Contratando pessoas, né? É muito importante a gente entender como é que funciona a mente das pessoas, a gente entender de comportamentos, né? Comportamento de pessoas, para a gente conseguir estruturar melhor como é que tem que ser o perfil das pessoas que a gente vai conseguir engajar no nosso negócio, né? Porque eu gosto de usar o exemplo assim, imagina o Leonardo, solteiro, agora chegando o dia dos namorados, né? Espero aí que você não passe o dia dos namorados solteiro, tá, Léo? Espero aí que você comece a namorar até o dia dos namorados. Mandem cartas pro Leonardo, tá, pessoal? Mas assim, mandem cartas pra produção. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagina o Leonardo que gosta, sei lá, de música sertaneja, começa a namorar uma menina, e aí lá nos primeiros 3 meses de namoro ele descobre que a menina odeia sertanejo, detesta sertanejo, e ela é louca por rock, e o Léo odeia rock, né? Então quando a gente traça perfil, a gente visa fazer um encontro de interesses e de valores para evitar esse tipo de ruptura ali nos primeiros meses de contrato, porque por mais que você demita o funcionário dentro do contrato de experiência, você tem custos, né? Você precisa liberar fundo de garantia, você não paga determinadas multas, mas e o tempo que você levou treinando esse cara, entrevistando, fazendo exames, né? Tudo isso são custos que isso repetidas vezes durante um ano, lá no final do ano, consome o lucro que você poderia ter tido muito mais exponencialmente se você tivesse, né, pensado no perfil ideal de funcionário para o seu negócio, tá? Então, a mesma forma que você tem o tipo ideal de homem para namorar contigo ou de mulher para namorar contigo, você precisa ter o tipo ideal de funcionário para colocar na sua empresa, certo? E antes da gente entrar assim massivamente com dicas bem práticas para você implementar no seu negócio, é muito importante, né? E eu quero te convidar, eu quero pegar pela sua mão e eu quero ir lá no mercado e a gente fazer uma retrospectiva bem rapidinho, só para contextualizar, né? Como é que está a mão de obra formada hoje pelas faculdades, pelos cursos técnicos e principalmente pela base, né, educacional vindo lá das séries iniciais, né? Hoje é ensino fundamental e médio. Até só fazendo um adendo, Nivaldo, vamos dar boa noite aqui pro pessoal que mandou a mensagem. Então, pessoal, pode ser que a gente olhe para uma câmera, tá para outra, que a gente está no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo, tá? Então pode ser que a gente não está olhando diretamente para você, esse é o motivo, tá? Então, no Facebook, boa noite, Tatiane, tá? E aqui o Joacir, Joacir, beleza? Você tava aí na live de segunda. Eu lembro, o Joacir fez pergunta. Ele acabou não vendo a resposta da pergunta dele lá, mas eu acho que deve ter conseguido recuperar depois ali com a gravação.
né? Então seja bem-vindo, Joacir, e outro pessoal que também está vivo conosco aí. Tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar você pela mão agora e vamos lá no mercado dar uma visitada de como é que tá as coisas. Como eu estava dizendo, a gente tem que entender um pouco de pessoas, né? Entender como é que tá essa formação aí de comportamentos, de habilidades e de competências, para a gente vir para dentro da nossa empresa e entender como captar, né? Como achar o joio no trigo, digamos assim. Porque realmente é isso que está acontecendo. A gente está precisando, né, garimpar pessoas boas, né, no meio de tanta coisa ruim que o mercado está nos ofertando como mão de obra, né? E isso é muito ruim, isso gera custo para a gente e é muito desagradável. Tem dias assim, né, eu como empresário lá no início do meu negócio, tinha dias assim que eu chegava na porta da empresa, desligava o carro e ficava mentalizando, meu Deus do céu, agora eu vou entrar e vai ser aquela avalanche, né? Aquele gente descarregando problema, e o fulaninho isso, fulaninho aquilo, por falta de engajamento na minha equipe. E até mesmo tu me relatou um problema uma vez que até era um problema de manhã, esperando que o telefone tocasse, vier que alguém ia faltar no trabalho. Que alguém ia faltar. Meu Deus do céu, tipo assim, enquanto eu não chegava na empresa e entrava, eu não tava tranquilo. Porque eu ficava a qualquer momento esperando o meu telefone tocar com alguém para me avisar que não ia chegar ou que ia chegar atrasado. Falta de comprometimento e engajamento com a minha empresa, né? Mas graças a Deus eu consegui resolver isso, e uma das formas, né, que me ajudou muito foi isso, foi estudar o comportamento das pessoas e entender qual é o comportamento ideal que eu gostaria que as pessoas tivessem dentro do meu negócio. Então assim, mas vamos lá no mercado. Se a gente pegar hoje assim, como é que está a formação da mão de obra, a gente vai ter uma deficiência muito grande, porque a gente tem as escolas lá nas séries iniciais, no ensino fundamental e médio, com a mesma prática que foi cristalizada há 1600 e bolinha, quando foi lançada a primeira escola no mundo. A primeira escola no mundo de ensino formal, ela estava formando mão de obra para o mercado existente. Naquela época a gente vivia a época do produto, né? Era industrial, né? Era industrial. Então as pessoas tinham necessidade de comprar, mas não tinham oferta de produto. Então o que você produzisse vendia. Então o que as escolas começaram a pensar? A gente precisa, né, criar um modelo, né, de educação onde as pessoas lá desde o início da sua educação entendam que dentro das empresas as coisas funcionam por série. Né? E aí tem as linhas de produção por séries e tal, e aí surgiu então o estabelecimento de escolas com séries, primeira, segunda, terceira série, replicando como era dentro das indústrias, dentro das fábricas. Porque né? já sai da escola ou da faculdade, que seja na época fomentado ali, já pronto para dar continuidade. Formação de mindset, isso, né? Exato. Formação de mentalidade, para que a pessoa não chegue no mercado de trabalho e tenha uma disruptura, né? E aí a gente tem as escolas também. Se a gente pegar hoje os cursos técnicos, as faculdades, elas continuam ainda com um modelo, né, teórico, né, e não na prática, né? Então a gente tem hoje uma mão de obra sendo preparada para prestar um serviço, uma mão de obra que se aplicava no passado. As empresas já não estão mais focadas em produtos. As empresas, depois do produto, vem a era do serviço. E agora já está se perdendo essa era do serviço. A gente está indo para a era da experiência. E aí as faculdades e os cursos técnicos não estão conseguindo formar mão de obra qualificada para isso, né? Então, a gente precisa, nesse momento, ter muito cuidado, né, para poder fazer as contratações para o nosso negócio, levando em consideração de que a gente está vivendo um momento de uma demanda específica e que a gente está recebendo mão de obras com formação que não está adequada para isso, né? A parte mudou, infelizmente, a maneira que as empresas ainda estão sendo conduzidas, em que a faculdade ainda é conduzida formando, né, esses profissionais, ela é do século passado, e o mercado hoje já não comporta mais empresas trabalhando desta forma como era feito antigamente. Então por isso que a gente vê tanto uma questão por isso que se fala tanto em inovação hoje, porque o mercado ele é muito muda muito rápido, e quem não tiver uma mudança de paradigma em que se entre nessa linha de mercado e que adapte o seu negócio muito aí para uma questão, antigamente era só o produto, hoje a gente tem que ver muito mais a linha do cliente, muito mais ver o que esse cliente quer, que na verdade ele nem sabe que tem ainda, mas é uma necessidade que ele tem, né? O exemplo claro disso é o Steve Jobs, já pensava bem à frente, né?
do que, mas não existe ainda, os clientes não perguntam, falar para mas os clientes não perguntam, não falam disso pra gente, né? Mas então nós vamos criar isso aqui para facilitar a coisa para ele. Então é uma linha de mercado bem diferente do que era antigamente, e que a gente ainda sofre influência da parte da faculdade e aí de estudo, né, seja do que for. Então isso são fatores externos à empresa, que muitas vezes o dono do negócio não tem como controlar, e muito pelo contrário, ainda está imerso dentro do negócio, porque fica dentro desse ciclo, porque foi para o colégio, né? Quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, foi fazer uma faculdade e aprendeu ali essa parte com um paradigma totalmente voltado para o operacional e formação de produtos, né, e não de um serviço. Exatamente. E a gente tem assim, né, atualmente as pessoas, elas saem ali do ensino fundamental e elas procuram um curso técnico ou uma graduação mesmo, né, e elas entram ali e aprendem teoricamente alguma coisa e saem para ganhar vida na tentativa e acerto, porque são pouquíssimas oportunidades, são pouquíssimas as ofertas acadêmicas onde existe a possibilidade de você viver na prática a realidade. O que acontece? Você entra, senta numa cadeira, vem um cara lá com currículo pica, né, um cara que é um fodão num tema, que é pós-graduado, pós-doutorado, e ele fica ali meses explicando para você o que vai acontecer na sua vida real depois que você tiver com o canudo na mão. Depois que termina esse curso, ele te entrega o canudo e aí você vai para tentativa e erro. Tentar se recolocar no mercado, tentar desenvolver um produto ou uma empresa na tentativa e erro, com base nas teorias que você aprendeu em sala de aula. Aí o que acontece? A teoria, principalmente em termos de gestão, marketing e tal, ela muda muito rapidamente. Então às vezes você leva 4 anos num curso, quando você vai aplicar o que você aprendeu, aquilo já evaporou, né? Infelizmente, algumas técnicas elas é perecível, né? Ela acaba se perdendo muito rápido. Então, como é que era no passado, né? No passado, se uma menina era filho de uma boleira, se a mãe fazia bolo, como é que era feita essa transferência, né? A menina ficava ali assistindo a mãe trabalhar, a mãe ensinando ela a manusear o maquinário, ensinando ela a misturar os ingredientes, depois dava a responsabilidade para ela se experimentar, e dali a pouco ela estava tão boa ou melhor do que a mãe na execução daquilo. Hoje em dia, quando a gente quer aprender alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai para uma faculdade ou para um curso na teoria e depois você tem que ir para a prática testar isso, né? Então, às vezes, as nossas empresas, elas acabam também servindo para testes, né? Nós somos cobaias de pessoas que estão querendo se descobrir, né? Então, a gente precisa também entender essa necessidade do mercado e entender como mapear melhor as nossas vagas, os perfis, né, de pessoas ideais para trabalhar conosco, para a gente não viver sendo cobaia de pessoas que estão querendo experimentar a nossa agência de marketing, experimentar a nossa, dar outros exemplos aí de empresas de serviço, nossa estética, nossa padaria, nosso restaurante, né? Então é muito importante você entender que às vezes as pessoas vêm para se conhecer, para testar, e isso acontece porque a maneira de se formar hoje ela é um pouco diferente, né, do que estava acontecendo. O mundo ideal seria como acontece na Finlândia hoje. Como é que é na Finlândia? Lá eles chamam o jardim de infância, que a gente chama aqui, as crianças desde pequenas são treinadas a resolver problemas da vida real, a como proteger o planeta, a como cultivar a vida, a como resolver problemas financeiros, como usar o dinheiro, como ter uma saúde mental e corporal ideal, né? Então eles trabalham com situação-problema da vida real, né? Tá realmente formando para o futuro. Tá, né? Formando para o futuro, diferentemente da gente. Então tudo isso são fatores externos que a gente precisa levar em consideração para a gente poder montar um perfil. Outra coisa também que é muito importante, né, Léo? E o Léo, que é muito mais ligado do que eu nessa questão de neurociência, né? E comportamentos e tal. É muito importante a gente entender que o nosso subconsciente, ele é muito mais forte do que o nosso consciente. Porque você abre a porta do seu carro, abre a porta do seu apartamento sem pensar, sem precisar pensar como executar isso. Na verdade, né? não é nem mais forte, é que o jeito que o cérebro trabalha. Até vou falar um dado, né? 95% do cérebro trabalha na parte emocional e só 5% na parte racional. Então, como dizia que a gente não usa 10% do cérebro, que dizia, né, antigamente, na verdade essa é uma informação errônea. A gente usa 100% do cérebro, só que dentro de 100%, 5% é de forma racional, em que a gente está sabendo o que está fazendo,
e 95% de forma irracional, em que a gente age basicamente por emoção e alguns comandos aí do próprio cérebro, por exemplo, para você não ficar pensando para bater o coração ou ficar respirando, né? É automático, é feito aquilo ali. Mas desculpa ter feito Sim, depois dessa parte técnica, né, assim, do Léo, todo técnico nesse negócio do cérebro, mas resumindo, assim, deixando bem simples, eu entendo que, assim, a nossa parte subconsciente, essas coisas automáticas que a gente faz todo dia, que é dirigir, que é mastigar, as nossas necessidades fisiológicas, tudo isso é do nosso subconsciente que está lá programado no piloto automático. A gente precisa entender que as pessoas gostam de ficar no piloto automático, né? Porque trabalhar, conflitar isso é muito difícil, né? O que é mais confortável, né? Eu ficar fazendo tudo no piloto automático todos os dias, ou eu todo dia estar procurando alguma coisa nova para aprender, para sair dessa minha zona de conforto? E até instinto, porque o cérebro quer trabalhar menos, então tu ficar no piloto automático, tu está trabalhando menos. Que o cérebro ele é treinado para economizar energia, né? Então quanto mais ele te coloca no piloto automático, menos energia você gasta pensando, puxando argumento, tentando desenvolver um jeito novo para fazer aquelas coisas que não estão dando certo. Então é uma coisa fisiológica, é normal do cérebro, a gente precisa entender que o ser humano ele é assim. Mas existem pessoas que gostam, que se sentem desafiadas, né, a conflitar, que gosta de ficar num ambiente que tem conflito, que ele precisa questionar determinadas decisões, sugerir novas formas de fazer. E isso são traços de personalidade que as empresas hoje muito visam. Por quê? Porque as pessoas... tem muita gente que quer viver no piloto automático, ela quer chegar todos os dias, ligar o computador, esperar o telefone tocar e ficar isso o dia inteiro, né? E aí quando você diz para ela que ela precisa aprender outras coisas na empresa, o que ela diz? Isso é desvio de função. E a empresa, com medo, né, de forçar isso e depois ter problemas, um passivo trabalhista lá na frente para responder, acaba não instigando as pessoas a sair da sua zona de conforto e dali a pouco a empresa está toda no piloto automático, né? E isso é extremamente danoso. Então, quando a gente fala de contratação, é importante você entender o comportamento das pessoas, por que elas se comportam dessa forma, porque isso são fatores externos. E agora eu vou deixar o Léo falar pra gente quais são os fatores internos dentro da empresa que a gente pode estruturar de forma a engajar essas pessoas, né? Entendendo esses comportamentos, desenvolver um perfil adequado, um perfil ideal de funcionário que vai ficar longo tempo com a gente. Exato. Então vamos pegar a primeira coisa para quem é um funcionário que já está dentro do seu negócio, né? Se você não conseguiu fazer um roteiro de contratação bem definido, e vamos pegar a ideia de um funcionário que já está dentro do seu negócio. Existe uma coisa que a gente é apaixonado, o ser humano é apaixonado, que se chama dopamina. Isso é um hormônio em que dá... Bom, tá funcionando tudo direitinho. Em que é a parte da recompensa, né? Então quando você passa um joguinho, por isso que joguinhos são viciantes, principalmente do celular, porque você tem uma fase que passa muito rápido. Quando você ganha tal fase, passa tal coisa, você tem a recompensa de ter passado aquilo ali, você quer de novo, tá? Então isso começa a parte da dopamina. Então a primeira coisa que você já tem que começar a fazer com os funcionários que você tem dentro do seu negócio é como é que você cria metas para ele jogar, baseadas aí, né, nos seus números do negócio. Tá? Então primeiro você já tem que saber quais são os números da sua empresa, o que ela está fazendo de bom e quais são os números que você tem que estar procurando indo atrás para alcançar, quais são as metas e estipular essas metas e fazer o funcionário e trabalhar junto. Olha aí o Alessandro. Fala, Alessandro, tudo bom? O Alessandro foi nosso aluno aí ano passado. Seja bem-vindo aí, Alessandro. Então, estou retomando aqui umas coisas do treinamento. Então, o que precisa é muito de criar um jogo para o seu funcionário que já está dentro da sua empresa jogar, né? Isso que a gente orienta na primeira coisa que poderia ser feita. A segunda coisa que precisa ser feita, você precisa ter regras estipuladas dentro do seu negócio. O funcionário, quando for trabalhar dentro da sua empresa, ou que já está trabalhando no caso, ele precisa estar com regras, sabendo como é que a banda toca dentro do seu negócio. Se o Nivaldo entrar na minha empresa e disser que ele quer tocar lá com um Ré menor, e aqui não, cara, aqui é só Sol e tu vai ter que tocar Sol. Ah, mas eu não quero, então nem entra, né? Ou se não está funcionando muito bem, a partir de agora, Nivaldo, nós vamos ter que tocar na nota Sol. Ah, mas eu não quero. Tchau pra ti. O que acontece? Quando você tem uma laranjinha podre dentro do negócio, contamina as outras, né? E se eu tiver uma laranjinha podre e deixar aquela laranjinha podre, aí entra um passivo trabalhista que vai mais adiante, né?
Eu sei que o pequeno e médio negócio passa muitas vezes com um perrengue financeiro que não consegue nem demitir funcionário, né? A gente já pegou o cliente nesse caso, mas vamos pegar, cada dia que aquele funcionário fica mais no negócio, fica mais caro para mandar ele embora. E a chance dele te dar um prejuízo é cada vez maior. Então a gente precisa botar na balança e ver essa questão. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estipular essa questão de jogos ali, ter um manual de integração, né, que a gente chama, onde a gente orienta nossos clientes a fazer o que pode, o que não pode dentro da empresa. E são manuais aí alinhados com a CLT, né? Então não é nada de inversionista que a gente vai colocar, que a gente coloca ali dentro em que vai prejudicar o dono do negócio de forma jurídica, né? E uma questão de um contrato de posicionamento, que se chama, né? Ou um acordo de posicionamento, em que a pessoa que vai desenvolver uma função de mais liderança, em que vai ter pessoas abaixo dela, que ela vai ser encarregada de algum setor, algo do tipo, ela tem que estar ciente do que é a responsabilidade dentro da função dela perante as outras pessoas, porque afinal ela é um exemplo dentro do negócio a ser seguido, né? Se o Nivaldo é meu superior e eu vejo o Nivaldo só fazendo besteira, eu me sinto livre de fazer besteira também, porque nem o meu superior consegue fazer, né? E assim funciona como dono do negócio. Então isso é muito importante, você estipula regras e tem esse acordo, mas você como dono do negócio também segue ali dentro. Voltou, tinha caído aqui no Facebook. Então não adianta pra nada você ser um dono do negócio em que não segue as regras da empresa. Então seu funcionário não vai seguir as regras da empresa porque ele está vendo a figura de autoridade dentro da empresa não está seguindo o que ela mesma disse que era para seguir, né? Então você precisa ter isso na sua empresa em relação ali à parte do manual de integração, um acordo de posicionamento, né? Roteiro de contratação, ter um processo de contratação bem definido para o seu negócio, em que você saiba que filtrar currículo de possíveis candidatos, né? Hoje contratar por currículo não adianta, nem as grandes empresas que contratavam muito por currículo, contratavam de grandes universidades, né? Nem por causa disso elas estão contratando somente por isso, não é mais peso para isso, e sim investindo muito num processo de contratação. Então por isso que às vezes vai 2, 3, 4, 5 vezes na empresa, passa por N dinâmicas, sempre falando de uma questão de uma multinacional, de uma empresa grande, né? Em que assegure em que aquela pessoa tenha o comportamento adequado para aquele cargo que ela vai desempenhar, para aquela função que ela vai desempenhar, porque a maioria dos negócios contratam por currículo e demitem por comportamento, né? E agora está entrando um novo ingrediente, né, para assessorar essa questão da análise comportamental. Agora existe uma análise de capacidade de execução, né? Os grandes líderes, as posições chaves dentro das empresas estão sendo contratadas por capacidade de execução, de executar algo. Então muitas das vezes a pessoa não tem um currículo, não tem uma formação específica em determinada área, porém ele tem a capacidade de executar aquela função, aquela tarefa, né? E isso tem forçado aí uma disruptura, né, nessa questão que a gente falou ali acadêmica, de defasagem acadêmica, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do Google. O Google tem realmente contratações já que são realizadas por capacidade de execução. Porém, é importante a gente dizer que o Facebook, por exemplo, investe, e o Google, por exemplo, investe muito em pesquisa, né? Aí é uma coisa muito direcionada e bem técnica, que realmente precisa de formação. Então aí a gente está falando de doutorado e pós-doutorado. Aí o currículo faz diferença. Mas para o nosso mundo aqui de pequenos e médios negócios, é muito importante você fazer contratações pela capacidade de execução. E como é que a gente faz isso? Cara, é hands-on mess. Você precisa pôr o cara, pôr a mão na massa, ele precisa ir lá, começar a trabalhar, ou você criar situações, problemas durante um processo seletivo, uma dinâmica de grupo, você dá um problema para esse grupo, para essa pessoa resolver. E é muito legal as dinâmicas de grupo nesse sentido, porque dificilmente você resolve um problema dentro da empresa sozinho. Você precisa de um grupo, você precisa do cara do jurídico, o cara do marketing, o porteiro, a mulher que limpa, que faz o cafezinho. Você precisa resolver problemas em grupos dentro da empresa. Então pensar numa dinâmica de grupo, onde você vai dar um problema, uma situação problema, e você vai poder analisar como é que essa pessoa se articula com os demais pares para poder resolver o problema, vai fazer você ter a leitura sobre a capacidade dela de executar, né, de trabalhar em equipe. Então aí já vem a primeira, uma das principais dicas que a gente dá para você utilizar dentro do processo seletivo, é isso.
é realmente colocar essa pessoa para ela se expor, para você conhecer um pouco mais dela. E depois também tem as perguntas certas, né? Que o Léo fala muito sobre as perguntas certas, né? Então, fazer o tipo de pergunta em que a pessoa vai se abrir primeiro, conseguir criar um ambiente propício que a pessoa se abra mesmo, e seja ela vai vir nervosa por uma contratação, é normal isso. Até se a pessoa não vir nervosa, é motivo de você ficar meio com o pé atrás, porque ela já está muito acostumada com o processo de entrevista, e não é um sinal muito bom, né? Mas, enfim, dá liberdade para a pessoa se mostrar fugiu a palavra agora. Ela se mostrar o mais possível, né? Em que você vai conseguir analisar um pouco mais o comportamento dela e o que ela está querendo para a vida dela. Porque tem uma pergunta muito legal que você pode fazer para o seu negócio, para um candidato, né? Que você vai perguntar para ele o que ele quer da vida, por que ele quer trabalhar no seu negócio, né? E o que ele quer da vida dele trabalhando no seu negócio, né? Porque muitas vezes o seu negócio tem que ser um trampolim para ele conseguir passar para algo mais grandioso, vamos dizer assim. E isso não é pejorativo, não digo pejorativo, não é ruim pro negócio. O problema é você ter uma empresa em que o funcionário está 25 anos lá dentro com a mesma função, com isso e com aquilo. Eu tenho uma grande amiga minha que é dona de hotel em Porto Alegre, e aí eu vi que eles postaram no Facebook ou no Instagram, não me lembro agora, em que que o fulano de tal estava há 25 anos trabalhando na recepção do hotel. Aí a gente se encontrou lá, não sei o que ela falou, porque o fulano de tal estava completando 25 anos, acho que era 20 ou 25 anos de hotel hoje. Aí eu falei, e o que ele trabalhou? Ele trabalhou sempre na recepção, num cargo lá. Eu falei, tu tá comemorando isso? Pera aí um pouquinho, o cara fica 25 anos dentro da empresa e sempre na mesma função, um cara desse não teve capacidade pra fazer algo a mais. Então ele não foi ser gerente de uma recepção. Mas eu até penso assim, Léo, agora um debate aqui ao vivo, ó, galera, debate aqui ao vivo. Diga. O que acontece? Para esse cara tá hoje fazendo 25 anos lá na empresa, provavelmente ele deva ter quase 50 anos. Ele é de uma outra geração. E a gente precisa entender que as necessidades dessa geração passada era realmente isso. Era morrer aposentado numa empresa e ir fazendo sempre aquilo ali. Se ele é feliz fazendo aquilo ali, se ele faz aquilo com competência, principalmente se tratando de uma recepção de um hotel, que é uma parte extremamente importante, é o cartão de visita, é a linha de frente, né, de um estabelecimento. Se ele é feliz fazendo isso, se você consegue perceber a motivação dele durante 25 anos, é motivo de comemorar. Mas é muito importante que a empresa ofereça oportunidades para essa pessoa crescer. Porque se você pegar hoje uma pessoa na faixa dos 20 anos, 30 anos e dar a entender para ele que ele vai ser sempre recepcionista na sua empresa, ele não fica. Você precisa desafiar ele a conhecer, a crescer, se tornar gerente, gestor. Se você não fizer isso, ele acaba indo para outro lugar, porque existe uma ansiedade muito grande nessa geração. Isso tem que ser fomentado pelo dono do negócio também. Por outro lado, eu tenho um grande amigo meu que tem uma das maiores empresas de engenharia ambiental do Rio Grande do Sul, já comprou 4, 5 concorrentes aí. Ele disse que na minha empresa, o cara tem que trabalhar 3, 4 anos e depois ou ele sobe de cargo ou ele pica a mula. Porque não dá pra ficar parado aqui dentro. Então, mas aí tu já vê, né, estruturas e tipo, onde uma empresa consegue chegar e outra empresa acaba não indo mais adiante. Eu presto serviço para uma empresa, para uma fundação em Porto Alegre, que é focada em execução de concursos públicos. E lá tem uma característica muito peculiar. Eu conheço umas 5 pessoas lá, que uma tem 15 anos, outra tem 20 anos de empresa. 4, 6, todo mundo lá tem muito tempo de casa, né? Isso me chamou muita atenção e eu comecei a reparar o porquê disso, né? E eu consegui entender que essa fundação, ela não é a mesma todos os anos ela muda. E esses profissionais acabam mudando, eles atuam em várias áreas. Hoje, esse ano eu vou gerenciar a área de RH, mas o ano que vem eu estou lá na área comercial. Então eles acabam realmente alocando esses gestores na empresa para que eles realmente experimentem, para que eles se desafiem, para que eles se motivem. Então, ele não tá há 20 anos na mesma fundação, porque todos os anos existe um desafio novo para essa empresa e eles se sentem desafiados. Então, realmente, algumas empresas têm isso por características, né? A gente analisando assim friamente, a gente pode realmente, num momento
dizer para a amiga do Léo não comemorar, mas olhando de um outro ângulo, pode ser uma coisa legal, né? Pode ser que realmente esse cara, ele é feliz fazendo isso e não tem nada de errado. Eu digo a comemoração deveria ser comemorada e estar 25 anos dentro da empresa. Eu só acho bem que vai ficar fazendo sempre a mesma coisa por 25 anos, a gente sabe que não, o resultado que vem em torno disso, e vícios e, bom, N coisas, né? Então, o que hoje você tem que ter noção é que as empresas hoje são um ser humano, uma organização viva. E antigamente elas eram uma organização engessada, parada, robótica, né? Por isso que você tinha uma série de produções em que as pessoas só ficavam, né? Que nem tem o filme do Chaplin em tempos modernos, em que ele ficava lá só apertando parafuso. Uma série, né? E hoje não tem mais espaço para isso, né? Então, muitas vezes quando dizem que processos... precisa de processos para a empresa, vai ser a salvação. Toda empresa precisa de processos, mas muito mais do que isso, precisa de pessoas motivadas e engajadas e com sangue nos olhos para desenvolver o tal dos processos, porque senão então você vai ter máquinas, então contrate máquinas, desenvolva máquinas para fazer aqueles processos, mas a gente sabe que um processo de inovação e de criatividade, por exemplo, uma máquina não consegue fazer. Quem faz são pessoas. Então você precisa desenvolver as pessoas no seu negócio, por menor que seja a sua empresa. Você precisa, se você tem um funcionário, e se você não tem, você precisa desenvolver a inovação em você mesmo para aplicar no seu negócio. Então acredito que essa seria uma das principais dicas aí a gente respeita de engajamento. Né? Para fechar, assim, uma das coisas que fazem muito sentido nesse momento de engajar e contratar são os norteadores estratégicos, tá? Você precisa entender que muitas pessoas vão chegar no seu negócio sem motivação realmente para viver, sem uma missão a executar. E não tem problema dessa pessoa não ter. Se você encontrar alguém na vida que não tenha sonho, dê um sonho para ela sonhar. Pronto, você vai resolver um problema para ela. Então traz ela para dentro do seu negócio, mas você precisa ter sonho. Senão vocês vão ficar dois loucos sem saber para onde está indo. Então é muito importante ter os norteadores estratégicos, e ele faz sentido em muitos momentos da sua empresa, mas ele faz muito sentido mesmo quando você está contratando, porque ali você mostra a essência da sua empresa. O que a sua empresa faz? Qual é o propósito da sua empresa? Por que ela existe? Qual é a missão da sua empresa na vida dos clientes? Qual vai ser a missão desse cara para entregar esse propósito para os seus clientes? E qual é a visão de futuro? Para onde é que vocês estão indo? Essa pessoa está sendo convidada a levar um barco para onde? Quando você faz isso e mostra para um candidato, né? Porque a gente, do pequeno e do médio negócio, às vezes a gente tem um problema de captação de talentos por uma questão monetária. Às vezes a gente não consegue oferecer o que os grandes players oferecem. E às vezes a gente se diminui um pouco frente a um currículo bem estruturado, ou uma pessoa que demonstra uma capacidade de execução muito acima do que a gente está acostumado. E muitas das vezes essa pessoa está buscando isso. Ela está buscando uma empresa que dê sentido para a vida dela, que tenha conectividade com os sonhos, com os objetivos e principalmente com os valores, tá? Se é, por exemplo, uma pessoa que é vegana trabalhando numa churrascaria. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem conexão de valor, né? O valor, ela tem um valor pessoal para a vida dela, né? Que não se atrela lá com o propósito da empresa. E muitas das vezes a pessoa vai porque ela precisa trabalhar. Então, tem muita gente buscando se conectar com esses valores. Se você conseguir mapear os valores da sua empresa, qual é a missão da sua empresa e para onde você está indo, no momento de fazer as contratações, é o melhor momento para você trazer pessoas para te ajudar a executar isso dentro do seu negócio. E aí você começa já, desde o primeiro momento, a limpar, porque... fazer um filtro, né? A fazer um filtro, porque o que acontece? Isso aconteceu comigo uma época, eu lembro que eu fiz uma contratação que nós adoramos o desempenho da guria, ela realmente trabalhou muito bem, eu gostei muito dela, só que eu vi que ela não conseguia se enturmar com a galera, não tinha liga, não tinha, ela era sempre um peixe fora d'água, por mais que eu puxasse a equipe e dissesse, gente, vocês precisam, né, falar com a Aline, vocês têm que levar a Aline para almoçar com vocês, né, vocês têm que introduzir ela no assunto e tal, mas eu fui entendendo que era um problema dela, que ela não se conectava com aquelas pessoas, aquele grupo tinha uma conexão com os valores da empresa, o qual ela não tinha. A gente era muito ligado a essa questão de família, amigos, eram valores da empresa, né? Que ela não tinha isso, né? Ela não tinha isso intrínseco nela. Então ela não conseguia se relacionar, porque as pessoas só falavam dos filhos, dos maridos, né? Dos amigos,
coisas que para ela não interessava. Ela estava focada em, sei lá, em viajar, em conhecer lugares novos, em comprar, investir o dinheiro dela. Ela estava focada nisso. Ela não tinha conexão com isso, né? E ela acabou pedindo para sair da empresa e foi um baque muito grande para nós, porque ela realmente, em pouco tempo, em 3 meses de experiência, ela estava atendendo as maiores contas da empresa, era uma equipe comercial, porque os clientes gostavam muito dela, a empresa gostava muito dela, mas ela não estava feliz ali, né? Então, era isso por hoje. Por hoje era isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, hein? Um bom final de semana. E qualquer coisa aí, entre em contato conosco aí direto no Instagram ou no Facebook, como a gente está fazendo aqui lives simultâneas, né? Envia uma mensagem para nós no Messenger ou no direct do Instagram. Aí se você ficou com alguma dúvida ou se você quer sugerir um próximo tema para nossa live, que lembrando vai ser na próxima segunda-feira, também às 18h30. Tá bom? Certo? Um abraço. Gente, semana terminando, sexta-feira, ó, juízo, né, Léo? Tudo que vai sair hoje, juízo, né? E eu aguardo vocês, então, eu, Leonardo, aguardamos vocês segunda-feira às 18h30 aqui no Facebook e no Instagram pra gente conversar mais um pouco sobre gestão de empresa, ok? Um abraço. Bom fim de semana, um abraço.